Muitas vezes carregamos padrões, crenças e dinâmicas invisíveis que limitam nossos resultados e nossas escolhas, inclusive profissionais. A constelação organizacional nos convida a trazer luz a esses movimentos ocultos no ambiente empresarial, revelando onde pode estar a raiz dos desafios e abrindo espaço para novas soluções, mais consciência e mais prosperidade para os negócios. Neste episódio, conversamos com Graziela Gasparovic, consteladora organizacional, que vai compartilhar com a gente como esse trabalho tem o poder de mudar trajetórias, equilibrar relações profissionais e até redefinir o futuro de empresas inteiras. Então, seja muito bem-vinda aqui no podcast Atmos, Grazi. E se tu puder, conta pra gente como foi a tua transição de carreira, para quem está em casa acompanhando e também deseja fazer essa migração. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês para participar desse trabalho, né, que eu acho que é extremamente importante, trazendo informações para as pessoas. E também, assim, colocar para vocês que uma transição de carreira, ela normalmente traz muita coragem, né? Porque muitas vezes a gente está numa estabilidade, começa a haver um desconforto, e a gente não sabe muito bem do que se trata. Talvez a gente comece a não entregar exatamente o que a gente vinha entregando, né, naquela empresa, e muitas vezes a gente acaba entrando num processo extremamente automático. E esse processo, ele nos leva a um mecanismo de defesa, muitas vezes, achar que a gente tem que modificar alguma coisa, que a empresa não está ok, que a gente não cabe, não pertence mais àquele lugar. Só que é necessário a gente entender que muitas vezes o nosso tempo, o nosso ciclo naquela empresa, ou até naquele papel que a gente ocupa, ele está se encerrando, né? E o primeiro desconforto que acontece é porque a gente foi basicamente constituído de uma formação, né? Muitas vezes a gente fez faculdade numa área e acaba atuando totalmente em outra, e a gente se cobra muito. Puxa vida, né? Esse era um ponto meu, né? Quando eu iniciei, a minha carreira, eu sou formada em informática. Então, quando eu iniciei, 3 anos eu atuei na informática. E depois eu fui indo naturalmente para a área administrativa. E ali, naquele momento, eu já me questionava, né? Mas por que eu estou saindo da informática? Eu estudei para isso, eu tenho que trabalhar nessa área. E, na verdade, o que eu diria para as pessoas é, não tem que trabalhar nessa área. A formação básica, ela vai te dar conteúdo, vai te dar base para te poder trabalhar e atuar em qualquer área que tu queira atuar, né? Basta a gente buscar um desenvolvimento profissional para que a gente possa ter as oportunidades certas nos momentos que forem surgindo e que as coisas vão acontecendo na vida profissional da gente. Então, essa é a primeira coisa, que a gente consiga olhar com verdade para aquilo que tem se demonstrado na nossa vida, né? E aí, assim, falando um pouquinho do meu próprio processo, eu tive uma trajetória, na verdade, de 18 anos numa única empresa. Então, o meu processo todo eu entrei como estagiária, eu fui analista de sistemas, depois fui gerente de projetos e de qualidade, depois eu migrei para uma diretoria administrativa, onde eu acabei assumindo toda a parte do back-office, né, do grupo. Então, ainda que eu não tivesse formação no financeiro, na contabilidade, a minha trajetória foi me levando para esse lugar. Eu fui aprendendo ao longo desse tempo todo, né? E aí, para vocês entenderem só a questão de tempo, né, eu atuei basicamente 3 anos na gerência de projetos e os demais anos todos na parte de diretoria. E ali, num primeiro momento, quando foi me apresentada a oportunidade, eu declinei, né? Eu disse, não estou pronta para isso, eu acho que... eu até brincava, gente, eu não sei nem se eu consigo cuidar das minhas contas pessoais, como é que eu vou cuidar das contas de uma empresa, né?
Então, é engraçado, porque, de certa forma, essa insegurança, ela também é necessária, né, gurias? Porque se a gente tem um excesso de autoconfiança, é onde a gente erra. Então, assim, o frio na barriga, a insegurança no sentido de eu não sei o suficiente, a humildade também, ela também faz parte de um contexto que vai te ajudar na trajetória, no crescimento profissional. Da mesma forma, quando a gente toma a decisão de não me serve mais isso, né? Eu preciso também sentir aquele friozinho na barriga, porque isso vai me levar para um lugar, e não tipo, eu já sei tudo, eu vou para o mercado e eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já sei o suficiente, né? A gente nunca sabe o suficiente, a verdade, a gente está sempre em constante aprendizado. Então, o que aconteceu? Passados 18 anos nessa empresa, né, basicamente 14, mais ou menos, de diretoria, eu entrei num processo no último ano de esgotamento. Eu comecei a perceber que eu estava muito cansada, eu misturei esse cansaço, ou melhor, eu atribuí esse cansaço muito ao momento do grupo, que vinha num constante crescimento, né? Então, ele foi um ano, vinham sendo anos de muito crescimento, o que demandava muito mais da área administrativa, porque a responsabilidade da área administrativa era, inclusive, abrir novos pontos, né, procurar o ponto, colocar o mobiliário, então, ou seja, a equipe comercial só entrava lá para vender. Então, isso demandava muito mais da minha área como um todo, né, da diretoria, mas também da gerência que eu tinha, das gerências que eu tinha abaixo de mim. E aí eu percebi isso, percebi que eu estava muito cansada. E aí eu comecei a não encontrar mais energia, acho que essa é a palavra, para buscar motivação para trabalhar. Porque a gente precisa da automotivação, a gente não depende só da motivação. Muitas vezes os funcionários dizem assim, porque eu não estou sendo motivado, né? Não se trata disso. A gente, como colaborador, a gente tem parte da nossa responsabilidade em se manter motivado naquela empresa, né? Buscar coisas que nos ajudem a nos manter motivados. E aí eu entrei nesse processo que começou cada vez mais ficar pesado, e eu não sabia por quê. E com isso eu também comecei a não entregar. Então, o que eu entregava começou a ficar um pouco deficitário. Ainda que eu acho que eu tenha sido uma profissional que sempre entreguei, esse foi meu problema, né? Porque, na verdade, meu padrão era e a empresa também, a minha liderança também estava acostumada com esse padrão. No momento a gente... Opa! Muito interessante escutar a tua história. E a gente acredita muito em ressonância aqui no podcast, né? Que são as sintonizações que a gente faz com o campo e com as pessoas que vão estar alinhadas com a nossa missão e com o nosso processo. E te ouvindo falar, foi exatamente o que eu passei. E eu nunca tinha escutado uma terceira pessoa falando sobre uma transição de carreira, né? Tu citou alguns pontos, falou sobre a coragem, né? É uma necessidade assim que a gente tem de mudança, mas exige muita coragem. E tu falou também sobre o esgotamento. Eu passei exatamente pelas mesmas fases. Essa questão, e eu estou trazendo isso para que as pessoas de casa percebam e se percebam nos lugares em que elas estão e também possam se acompanhar, tanto no âmbito emocional, como no âmbito energético, que foi o que tu falou, quanto no racional, né? Então, para a gente perceber como que funciona esse processo, porque foi exatamente o mesmo. E aí eu senti de trazer isso, que exige muita coragem uma transição de carreira, né? E isso não significa que a gente não vá ter medo, mas também a gente precisa compreender o que podemos ainda entregar naquele lugar em que estávamos e o que a gente pode entregar para o mundo, que eu acredito que seja muito da tua fala, assim, né? Desse quem sou eu e o que eu posso entregar para além do que eu entregava. Tu sabe que eu ainda antes, eu sempre tive comigo uma postura de que onde quer que eu passasse, eu gostaria de fazer diferença. E eu não sabia muito bem o que isso significava,
sabe? Eu muito guria, assim, eu sabia que eu tinha que entregar o meu melhor e eu queria, de alguma forma, não precisava ser destacada como a melhor colaboradora, mas eu queria ser vista, né? E eu acho que isso também tem a ver com a nossa criança, né? A criança, aquela que não foi vista na infância, e ela acaba gerando um adulto que passa, de alguma forma, com essa expectativa, né? E tá tudo certo, aqui a gente não está atribuindo, e nem é o momento de a gente falar disso, mas a gente não está atribuindo aqui nem mérito nem demérito, né, nessa questão. Mas, de fato, a gente se torna o adulto que também vem uma construção lá desde a infância, das experiências vividas, do contexto que a gente esteve, e tá tudo certo, né? A gente tem só e eu acho que assim, né, gurias, o autoconhecimento, ele ajuda muito a gente a entender isto, entender quais as dinâmicas que a gente entra, e com isso poder ter conteúdo suficiente, né, recurso para poder lidar com isso ali na frente de uma melhor forma, né? Então, dentro desse contexto, gurias, pensem o seguinte, foi a minha primeira e única experiência profissional. A minha trajetória, e eu devo a minha vida profissional, e eu sempre eu falei isso para a Vitória, e eu brinco que quando eu estou falando com as minhas irmãs, ou com clientes meus, que às vezes eu ainda atuo na área de gestão, eu sempre trago um exemplo desse meu líder. E a minha irmã diz, não acaba os exemplos nunca? Eu disse, não acaba, porque para mim ele foi e continua sendo a minha referência, né, como gestor. Então, isso é muito legal, porque eu continuo guardando minha experiência junto comigo. E aí, fazendo já um spoiler em relação ao que a gente ainda vai falar, pensem o seguinte, na verdade, eu estou integrando a minha história para o que eu estou fazendo hoje. Eu estou o tempo inteiro integrando, eu estou o tempo inteiro incluindo essa minha trajetória profissional. E eu acho que isso é fundamental para qualquer transição de carreira. A gente tem que entender que ali na frente, isso vai fazer falta ou isso vai fazer toda a diferença. Dentro desse Grazi, que eu sempre falei para ti, e realmente eu admiro muito essa trajetória, o quanto tu honra ela, isso é muito importante, pessoal, quando a gente fala de transição de carreira, não sair de um lugar machucado. Não, a gente vê como parte da nossa história, como algo importante que fez a gente chegar aonde estamos e que, inclusive, muitas vezes nos deu até condições financeiras da gente integrar outras ferramentas de autoconhecimento. Então, o quanto é importante a gente olhar com amor porque a gente já passou, mesmo que não faça mais sentido, sabe? E a Grazi sempre trouxe muito grande esse respeito, acho a trajetória profissional dela muito admirável, tanto que por isso que eu queria já trazer ela aqui faz um tempo, porque realmente admiro ela também como pessoa, sempre traz conselhos muito pertinentes, assim, para a trajetória. Mas uma das coisas que é muito interessante na trajetória da Grazi, que inclusive também a gente quis chamar ela, é com relação à constelação organizacional. Porque a gente já trouxe outras consteladoras familiares. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo o quanto eu acredito em constelação, o quanto é uma ferramenta assim, muito importante. E só que a constelação organizacional, até conhecer a Grazi, eu não conhecia muito bem, não entendia como é que funcionava. Então, queria que ela trouxesse, né, o quanto é diferente da constelação familiar, né, como é que funciona, como que interfere nessa questão, né, da dinâmica dentro da empresa, para a gente entender um pouquinho mais, porque eu acho que justamente para quem está escutando esse podcast e tem um negócio, o quanto é importante, o quanto pode ajudar a entender como funcionam as dinâmicas dentro da sua empresa. Vamos discorrer um pouquinho sobre isso, que é complexo, mas ao mesmo tempo vai fazer muito sentido para vocês. Eu só queria trazer para vocês uma coisa que eu acho que fala um pouco sobre a integração, e inclusive a minha entrada na constelação organizacional, é que quando eu saí do grupo, eu demorei um tempo para chegar nesse lugar, eu nem sabia o que eu queria fazer, né? E essa caminhada foi muito no autoconhecimento. Como é que eu entrei, como é que eu caí nas constelações organizacionais, né? Eu tinha feito uma formação de constelação organizacional, constelação familiar, já há alguns 3 anos, e surgiu uma formação aqui em Porto Alegre mesmo, de um profissional que eu já acompanhava, que é o Cecílio Regojo, que é de Portugal. Então, eu pensei assim, eu não posso perder essa oportunidade, né? Ele ia ficar aqui 10 dias, em uma imersão, e aí eu me joguei.
E ainda que eu tenha me julgado, eu fiquei muito na dúvida, gurias, porque eu tinha já feito essa transição, já tinham se passado mais ou menos 4 anos da minha saída da empresa, eu já tinha feito essa minha transição para essa área terapêutica, né? Então, eu já vinha atuando com constelação familiar, já vinha atuando com alinhamento energético, e não pensava mais em voltar para as empresas. E aí eu fiquei na dúvida, será que isso faz sentido para mim? E aí foi um chamado muito grande, porque eu disse assim, eu preciso ir. E eu não sabia por quê. Então, assim, o que aconteceu nesses 10 dias? Resumidamente, eu, de alguma forma, fiz as pazes com esse universo organizacional, porque como eu saí bem cansada, como a própria Estê falou ali, a gente sai um pouco bagunçada, a gente não sabe se a gente está magoada ou não, enfim, com a gente mesmo, enfim. E ali fez sentido para mim, porque naquela vivência, naquela experiência, eu integrei, e aí foi aí que eu entendi, Vitória, porque eu integrei toda a minha trajetória profissional. Desde antes de eu entrar no grupo, porque eu tive uma experiência ainda quanto adolescente com a minha mãe num negócio que ela tinha uma floricultura. E nesse momento eu vi o quanto foi importante aquela primeira experiência, coisa que eu nunca tinha olhado. Então, a constelação organizacional também fez com que eu entendesse que a nossa trajetória profissional, ela não é somente feita das empresas que a gente trabalhou. Ela também é feita das experiências. Desde aquela criança que vendia brigadeiro no colégio, ela também é uma experiência, porque ali é o meu primeiro contato, né, com o meu cliente, ou vender árvore da felicidade, que nem um sobrinho meu fazia muda e vendia. Então, isso é importante integrar. E aí, as constelações organizacionais, então, chegaram para mim num bom momento, porque aquilo fez sentido. E por que fez sentido? Porque daí eu pensei assim, ali eu entendi. Bom, agora sim, eu vou usar. Eu não vou colocar fora todo o meu período de gestão, minha experiência de gestão. Eu vou usar toda a minha experiência de gestão dentro do universo corporativo, mas a partir ou com o recurso da constelação organizacional. Né? E aí, sim, agora entrando um pouco, eu acho que é muito importante esse podcast, porque as constelações organizacionais, elas podem sofrer um risco muito grande se a gente, como consteladores, os profissionais de consteladores, não entenderem que a constelação organizacional, ela deveria, pelo menos, ser vista como um recurso de tomada de decisão. Por quê? Porque e essa é a grande diferença. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é bem importante trazer para as pessoas e para vocês é a constelação organizacional, ela tem como propósito descobrir as dinâmicas de dentro da empresa. E aí a gente não está trazendo aqui as histórias dos colaboradores. Porque o funcionário tal não pertence, e então isso a gente... Por que eu estou trazendo isso, gurias? Porque uma constelação organizacional, se não conduzida para a empresa, ela pode virar constelações individuais. Né? E eu acho que esse é o grande risco, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar uma temática, e aí um constelador identifica, por exemplo, o que tu está no campo, Vitória, é que tu traz do teu sistema familiar algo e começa a trabalhar a ti. E não se trata disso, entende? Tu é só mais uma peça do sistema. Porque o que é uma empresa? Uma empresa são vários sistemas interconectados entre si. Isso a gente tem que entender. Então, se a gente pensar que dentro do universo que a gente vive, eu vivo num apartamento que pertence a um condomínio, que pertence a um bairro, que pertence a uma cidade, que pertence a um estado, que pertence a um país, a gente tem vários sistemas dentro de outro sistema. E aí eu posso pertencer também a um clube de mães, ou eu posso pertencer também a um grupo de amigas do colégio. Isso são vários sistemas que estão interagindo entre si, que vão afetar, de alguma forma, a minha vida. E na empresa, eu tenho um departamento que eu pertenço, aí eu pertenço a uma área, aí eu pertenço a uma empresa que pertence a um grupo. Vamos supor que seja uma empresa que pertença que seja uma franquia, e vai ter uma franqueada, e aí isso faz com que automaticamente
esse sistema se torne mais complexo. E dentro de cada uma dessas áreas, a gente ainda tem que considerar que existem projetos, produtos, enfim, hierarquia, que a gente tem que colocar, o equilíbrio entre as relações, e aí os princípios todos, que são basicamente os mesmos da constelação familiar, eles, na verdade, eles entram dentro de um contexto onde a gente vai olhar para isso de forma que consiga integrar tudo isso. E aí faz sentido a gente olhar para a constelação organizacional, entendendo quantos sistemas se relacionam entre si, quantos interferem um no outro, né? Por isso que eu digo que é uma ferramenta de tomada de decisão, porque a hora que eu olho para a empresa e entendo as dinâmicas ocultas daquela empresa, eu consigo melhorar o desempenho dessa empresa. E Grazi, como se daria isso, né, para quem está ouvindo em casa e ainda não teve contato com essa ferramenta, como se daria isso na prática, né? Então, a gente tem esse entendimento das empresas, dos pertencimentos que vêm das hierarquias superiores e todos esses sistemas, né, que se complementam e se interligam. Mas uma pessoa que fosse fazer uma constelação organizacional, como isso se daria na prática e como isso funcionaria na vida dela, uno com a empresa, ou da empresa uno com a vida dela? Bom, na verdade, assim, a gente tem que entender que isso, como os sistemas eles se interrelacionam, a história do colaborador vai se relacionar com a empresa, tá? Só que assim, eu vou tentar explicar, porque essa parte é meio complexa. Não significa que a história do colaborador, que o colaborador vá trazer para a empresa a sua história. Ele vai trazer, de fato. Só que por que ele se conecta com aquela empresa? É o contrário, gurias. O sistema da empresa tem algumas dinâmicas, e essas dinâmicas, como vocês já sabem, as constelações operam nesse inconsciente coletivo, né? Então, existe um inconsciente coletivo desta empresa que vai se conectar com o inconsciente coletivo do sistema familiar da Vitória. E aí a Vitória vai vir trabalhar nessa empresa, né? Enfim. Então, não é a história do colaborador que vai interferir. Se o colaborador entra ali, é porque aquilo de alguma forma, eles se conectam. Né? Faz sentido para vocês isso, né? Faz. Eu senti de dar um exemplo meu para tentar clarificar isso. Por exemplo, eu trabalhei 4 anos em televisão, né? Eu trabalhei no SBT. E é interessante quando tu trouxe esse ponto de vista, porque quando eu fiz uma seletiva para estar numa outra TV, que é afiliada da Rede Globo, aqui em Porto Alegre, eu lembro de ter ouvido uma seguinte fala de uma pessoa específica: este não é o perfil de empresa que se conecta contigo. Provavelmente não vai dar certo. E na época eu estava no processo seletivo, não deu. E aí, quando eu cheguei, eu lembro de ter ficado muito frustrada, porque eu tinha entregado o meu melhor. Eu tenho essa mesma questão que às vezes em mim chega a ter uma autocobrança de dar o meu melhor em tudo, né? E aí passou-se um tempo, eu entendi depois, quando eu entrei no SBT, qual era a grande questão. Porque tudo que estava oculto da TV, que era aquele lugar familiar, que era aquele lugar de as pessoas se ajudando, que era aquele lugar leve, combinava com o que a minha alma queria experienciar. E ouvindo a experiência de outras pessoas da outra empresa em questão, não era tão assim. Então, o quanto isso se valida no sentido de que, do meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errada, Grazi, é como um convite de inconsciente para inconsciente para a evolução daquela alma, né? Aquela alma evolui, mas ao mesmo tempo é a colaboração dela para a empresa e da empresa para ela. Ainda que as narrativas pessoais nossas não estejam nesse processo todo sistemático da empresa, ambos
servem um ao outro em valores, virtudes, no que se vende, no que se faz, em como se experimenta e em como se serve, né, aos clientes, à produção de conteúdo que é feita, enfim, independente disso, mas o quanto existe uma ressonância como uma estação de rádio nessa fusão. Eu vou fazer um complemento à tua fala, que eu acho que é bem importante, que é o quanto dentro das empresas estão as nossas relações familiares. Então, muitas vezes a gente tem o espelhamento da relação com o nosso pai, a gente tem o espelhamento da relação com a nossa mãe, e aí isso entra muito o que a Grazi falou da questão da ressonância. Então, se tu tá entrando num lugar e tu não tá tendo uma dinâmica muito favorável, o que eu posso falar, né, da minha experiência, eu aprendi que se eu quero mudar uma situação em determinada empresa, eu tenho que começar a trabalhar em mim. Porque daí, com certeza, se eu não estiver mais coerente com aquele ambiente, eu vou sair dele, né? E vou entrar em outro ambiente que tenha uma ressonância maior. Porque eu acho que é muito a questão de autorresponsabilidade, porque a gente tem a tendência a culpar as empresas, a falar dos chefes, mas o quanto, quando uma situação começa a se repetir, a gente não tem que parar e observar, tá, isso tá falando muito mais sobre mim, né? Por que eu estou atraindo essas situações? Então, se eu quero mudar uma situação, o quanto eu tenho que mudar, o quanto eu tenho que mudar as minhas dinâmicas familiares, o modo que eu observo a vida para ter, né, resultados diferentes. E eu acho que essa questão das dinâmicas mais ocultas, eu lembro que a Grazi, até me corrige, Grazi, se não tiver correto o que eu vou falar, mas tinha contado de uma história de uma empresa que não era correta com o meio ambiente, né? E o quanto isso começou a interferir nos resultados financeiros. Se tu puder trazer mais como funcionam essas questões, né, de dinâmicas ocultas, porque eu mesma, né, já trabalhei numa empresa que ela tinha sido vendida, mudou de estado e demitiram todas as pessoas do outro estado. E eu lembro que quando eu entrei nessa empresa, eu pensei, meu Deus do céu, né? O quanto que isso poderia. Eu lembro conversando com um colega que constelava também, o quanto isso poderia interferir, né, ali na empresa, e realmente, passados uns anos, teve resultados mesmo negativos. E se tu puder trazer um pouquinho mais de como funciona isso. O que vocês trouxeram são exemplos ótimos, mas tem um ponto, Gurias. A gente está falando nessa primeira fala, né, de uma primeira camada, que é o que a gente enxerga. A gente está falando de valores, de perfil, daquilo que a empresa espera, daquela prática que ela adota, né? Então, isso é o que a gente enxerga, é o que a gente vê. Então, o que eu estou trazendo para vocês das dinâmicas ocultas é aquilo que não está aparente, aquilo que está por trás. E que eu vou ser sincero para vocês, ninguém enxerga. Vocês não vão enxergar, a gente vai viver. Porque assim como as nossas dinâmicas de repetições da nossa vida, a gente, por exemplo, enxerga que a gente não fica mais de um tempo, mais de um ano numa empresa. Por exemplo, um colaborador que está trocando de empresa. Se enxerga isso. Mas o que a gente acha? Eu não entro nesse lugar, a empresa não gosta de mim, eu não estou desempenhando. A gente não está enxergando o que está por trás do nosso sistema, ou, por exemplo, o que está por trás do sistema da empresa. Se a empresa fez demissões mal feitas, a tendência é que todos os colaboradores que entrarem a partir de um determinado momento fiquem um determinado tempo e saiam. Por que isso acontece? Para mostrar que existe uma dinâmica oculta de exclusão. Alguém foi excluído, alguém não foi valorizado, e aí, automaticamente, o turnover começa a aumentar. E as pessoas acham simplesmente que esse turnover é porque eu não estou acertando no colaborador, porque eu não consigo enxergar, eu não consigo selecionar bem, faço seleções mal feitas. Só que daí vem o complemento. Vamos lá. Se a empresa está nessa dinâmica oculta de ter tido uma demissão no passado e começar a elevar o seu turnover, isso não é determinismo, tá, gurias? Não significa que todo turnover é isso, né? Cada campo é um campo, vocês sabem disso. Ela também vai atrair colaboradores que, de alguma forma, tendem a não ficar na empresa por processos de exclusões que viveu. Ou que viveu em outras empresas, ou que traz do seu sistema familiar. Então, é disso que a gente começa a tratar na questão
das dinâmicas ocultas das empresas. Tem um outro exemplo, e esse exemplo que a Vitória trouxe do meio ambiente, só para não perder a pergunta dela, na verdade, ela foi uma empresa que ela trabalhava neste segmento, envolvendo esse segmento, mas a dinâmica dela não era condizente com isso. Existia um desequilíbrio. Né? Eu vou tentar dar um exemplo. Ela vendia produtos, é hipotético, tá? Esse exemplo, gurias. Não se trata exatamente disso, mas acho que é importante trazer um outro exemplo mesmo. Ela vendia produtos voltados para a valorização do meio ambiente. Só que as práticas delas não eram essas. Né? E aí, o que começou a acontecer? Aí, de uma forma evidente, porque todo mundo sabia, as pessoas achavam que era só uma gestão ineficiente da gestão financeira da empresa. Só que daí, ao fazer uma constelação, se identificou que, no fundo, era uma busca por equilíbrio. Então, aí estava ferindo o princípio do equilíbrio, né? Então, esse é um exemplo bem evidente, assim, né, nesse quesito de desequilíbrio. E aí existem tantos outros que a gente vai pincelando e vai descobrindo dentro do contexto, e aí a gente só consegue descobrir quando a gente abre o campo de uma empresa. Tu sabe, Grazi, que eu queria, assim, que tu trouxesse aqui para encerrar, agradecer mais uma vez a tua presença aqui, mas um exemplo do que seria, eu sei que é mais profundo, né, e a gente teria que ter mais tempo para falar sobre, mas uma hierarquia saudável, né? Quando a gente fala dessa questão de constelação organizacional, me vem muito, tu citou essa palavra muitas vezes, a questão de ordem, né? O quanto não se respeita isso acarreta em problemas. Mas o que seria, então, uma hierarquia saudável dentro de uma empresa? Gurias, é muito difícil, tá? Porque, assim, pensem o seguinte, na nossa vida individual, o quanto é difícil a gente manter os princípios sistêmicos em equilíbrio. É muito difícil. Né? Ninguém faz. Se tiver uma pessoa, tipo assim, a gente acaba em algum momento ferindo, a gente acaba em algum momento julgando e excluindo. Então, assim, olhar para a empresa e sim, a hierarquia é o princípio que mais afeta as empresas, tá? Por quê? A gente não está falando aqui de hierarquia de gestão. A gente está falando de vários tipos de hierarquia. Então, vamos lá. Eu posso estar falando de uma hierarquia de sócios. Quem tem maior percentual e quem tem menor percentual. Já é uma hierarquia. Eu posso estar falando ainda de sócios em uma sociedade que, por exemplo, tu e a Estê começam uma empresa e daqui a pouco a Estê sai da empresa porque tem um outro projeto e eu entro nessa empresa. Quem chegou antes? Tu. Né? Então, naturalmente, o que acontece? Se eu não respeitar essa ordem, já vai dar um problema. Se eu quiser chegar ali já de igual para igual, eu posso ter os mesmos 50% que tu, mas eu tenho que internamente entender que tu chegou antes, porque a empresa também é um organismo vivo. E um CNPJ, a gente não tem um CPF, existe um CNPJ. Esse CNPJ, ele também tem uma energia. E é dessa energia que a gente está falando. A gente não está falando só de um papel. A gente está falando que uma empresa, ela também tem vida própria, entre aspas, ainda que ela esteja na gestão, existam sócios à frente. Então, automaticamente, ela também olha para ti como a pessoa que está à frente há mais tempo. Ela olha para a Estê como a pessoa que ajudou a fundar essa empresa. Então, ela precisa que o sistema como um todo também reconheça o trabalho da Estê. E isso, a gente está falando de ordem. Aí a gente vai para outras questões. Aí, falando da hierarquia tradicional, a gente tem funcionários que são mais velhos que os mais novos. Funcionários que chegaram antes. Funcionários que estão na gerência. Outros que estão na diretoria. De funcionário, a gente fica discorrendo aqui muito tempo para explicar as possíveis desordens. Porque, vamos pensar assim, ó, existe uma empresa que já tem há muito tempo, existem colaboradores que estão lá há 30 anos, esses colaboradores têm em torno de 50, 60 anos,
Aí chega um gerente novo, que tem 35 anos, e fica acima deste colaborador. O que acontece? Hierarquicamente, a gente tem que entender que a ordem, ela atua em diversas formas diferentes. Se eu olhar por tempo de empresa, esse colaborador vem antes. Se eu olhar por idade, esse colaborador de 60 anos também vem antes. Mas se eu olhar por cargo de gestão, a Vitória vem antes, ou o colaborador de 35 anos vem antes. Então, não existe uma regra linear. Como é que é a hierarquia deste gestor de 35 anos? Ele pode ser o primeiro em alguma situação, ele pode ser o último em outra, então isso tem que ser olhado como um todo. E aí a gente fala disso para produtos e serviços. A gente abre uma empresa, nós três, que nós vamos vender quadros. Abrimos só vendendo quadros. Passado um tempo, a gente começa a colocar novos produtos. Esses produtos que chegaram depois, esses novos produtos. Então, vocês vejam que existe uma complexidade. Eu escutei uma história que vale muito a pena trazer para vocês na minha formação, que é assim, uma empresa vendia sabonetes. Eu sempre conto essa história porque me marcou muito. Uma empresa vendia sabonetes. Ela só vendia sabonetes. E aí ela começou a produzir alguns outros tipos de sabonete líquido, shampoos, etc., cosméticos. Um determinado dia, chegou um grupo internacional e comprou essa empresa de sabonetes. Na avaliação, eles olharam assim, bom, este sabonete aqui não dá lucro. Vamos excluir esse sabonete, tirar da linha. O que começou a acontecer? A empresa começou a cair. E ninguém sabia o porquê. Quando se alguém teve a ideia de olhar para a constelação, se identificou que aquele sabonete foi excluído do processo. Então, aquele que era o primeiro na hierarquia, tem problema eu tirar, gurias? Não tem problema. A gente pode olhar e mudar o nosso negócio, transformar algum determinado produto, tirar de linha. O que tem que acontecer? Eu só tenho que incluir esse produto, porque foi ele que me deu a razão de crescer e me desenvolver enquanto aquela empresa. Então, e a gente não está falando aqui com isso, então eu tenho que manter o sabonete para a vida toda. Não, a gente só está falando assim. Lembrem que o sabonete foi o teu ponto inicial, né? Lembrem que isso faz diferença e faz parte da construção. Fazendo um gancho no início da minha fala, eu lembrar que aquela minha primeira experiência, ainda que eu não tenha sido remunerada com a minha mãe, pertence à minha trajetória. E reconhecer isso internamente com gratidão, com entendimento, honrar essa situação. Então, assim, a hierarquia, ela é muito mais complexa. Então, a gente tem várias questões que entram aí, clientes antigos, a gente pode olhar como hierarquia. Então, todos os subsistemas, de alguma forma, a gente pode olhar e deve olhar a hierarquia de cada um deles, independentemente, para verificar onde está sendo ferido, em que momento que isso começou a acontecer e o que pode ser resolvido. E para fechar essa fala, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente não consegue manter uma empresa 100% em equilíbrio. O que a gente consegue através das constelações organizacionais, olhar as dinâmicas ocultas que estão impedindo o desenvolvimento dessa empresa. E aí, ela olhando para isso, vai olhando permanentemente em coisas que não estão em equilíbrio, vai equilibrando aqui, vai acontecer alguma coisa aqui. Vai olhando para cá, vai acontecer outra ali, porque a gente não consegue manter tudo em equilíbrio o tempo inteiro, né? Então, isso é importante, as pessoas entenderem que um trabalho de consultoria, de constelação organizacional, que eu costumo chamar, para mim, na forma como eu desenvolvo, e eu uso muito da minha experiência de gestão. Eu trouxe muito a minha experiência de gestão, que eu tenho uma bagagem muito grande de processos, entendimento de empresa, departamentos, inter-relação de departamentos. A gente tem que olhar para isso como um trabalho de consultoria sistêmica, e não é desmerecendo aqui, nem entrando no jargão que está se usando muito de consultoria sistêmica, né? Mas olhando constelação organizacional sobre o âmbito de consultoria sistêmica, porque daí eu vou olhar para os diversos sistemas, identificar as dinâmicas ocultas que pode estar acontecer, e eu posso fazer um trabalho que não é contínuo, e nem se deve fazer dessa forma, mas daqui a pouco, em 3, 4 encontros,
aonde eu vou conseguir olhar cada uma dessas áreas e fazer um nivelamento. E aí, daqui a um tempo, eu posso fazer isso novamente. Eu, particularmente, não faço trabalho com um único encontro de constelação organizacional, como a gente está acostumado à constelação familiar. Né? Eu acho que, claro, uma empresa que é eu, CNPJ, né, vamos supor que é uma empresa pequena ou de um escritório de 2 sócios, a gente consegue fazer num único encontro. Mas uma empresa que já tem mais alguns sistemas envolvidos e já tem mais um determinado número de colaboradores, porque assim, ó, eu vou olhar para o lucro da empresa de vocês. Aí eu vou lá, resolvo o lucro e vou embora. Aí amanhã tu diz assim para mim, não, resolveu. Mas será que o lucro só tem um fator, só tem uma dinâmica oculta atrapalhando o lucro? Será que não tem outros fatores que estão interagindo entre si e estão levando a eu não ter lucro? E numa constelação, normalmente, vocês sabem que a gente leva a constelação para um determinado lugar. A gente não, né? O campo nos leva.